Justiça no Ministério Público do Estado da Bahia e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Gravo esse vídeo para o portal Jus Animalis para tratar sobre as medidas cautelares no âmbito dos crimes, no crime de maus tratos contra animais, em especial com a alteração promovida pela denominada Lei Sanção. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ele estabelece o tipo penal de maus tratos animais. E esse tipo, originalmente, abrangia os animais silvestres, os animais domésticos, os animais domesticados e os animais exóticos. A pena estipulada para esse crime era uma pena que não alcançava a cifra que o tornasse um crime que não fosse de menor potencial ofensivo. Isso significa que os crimes de maus tratos eles eram submetidos, em regra, ao juizado especial criminal e, naturalmente, às medidas despenalizadoras, desencarceradoras da transação penal, da suspensão condicional do processo. E, em verdade, não se via uma repercussão maior do que aquelas tradicionalmente vistas em crimes de menor potencial ofensivo. Em razão da edição da Lei Sanção, foi acrescentado ao artigo 32 um parágrafo 1º, em que qualificou o crime quando envolve um cão ou gato. Isto é, se a vítima, no entendimento naturalmente dos animalistas, for um cão ou um gato, este crime não será mais um crime de menor potencial ofensivo. A pena estipulada vai ser de 2 a 5 anos de privação de liberdade, bem como a proibição da guarda. E esta mudança vai ter uma repercussão na medida cautelar possível a ser adotada. Isso porque no artigo 313 do Código de Processo Penal vai estabelecer como requisito em abstrato que o crime, para poder ser autorizada a medida cautelar de prisão preventiva, o crime ter pena máxima além, em verdade, de 4 anos, certo? E isso significa que no caso do artigo 32, parágrafo 1º-A, naturalmente considerando as circunstâncias concretas, os demais requisitos dessa medida cautelar, haverá a possibilidade de decretação de prisão preventiva do autor do delito, seja iniciado, investigado, acusado ou recorrente, certo? Recorrido, inclusive. Esse ponto, que é uma alteração substancial, faz também se questionar. Esta medida cautelar é uma medida cautelar excepcional. É a que é adotada em última hipótese, a última ratio, certo? E se verifica, especialmente contra esse delito, a possibilidade, inclusive como repercussão da condenação, do perdimento da guarda. Tal como, inclusive, nos crimes de trânsito, há a possibilidade de proibição e suspensão da permissão ou da possibilidade da pessoa obter a CNH, isto é, a pessoa estaria proibida de dirigir. No caso dos crimes contra cães e gatos, ela não mais poderia ter guarda desses animais. Isso significa que devemos refletir: é a medida mais adequada a adotar as medidas cautelares que já constam no Código de Processo Penal, que foram pensados no contexto de uma atividade criminológica contra os seres humanos? Ou devemos também pensar em medidas cautelares diversas à prisão que venham a cautelar os animais envolvidos? E disso surge a possibilidade de adoção de medidas cautelares não previstas taxativamente em lei, certo? Decorrente do princípio do dever de cautela do juízo, naturalmente fundado em elementos probatórios consistentes,
nos requisitos já aplicáveis às medidas cautelares em geral, mas que, no caso concreto, se revela mais adequado, que é o caso de suspender durante o período em que o indiciado, o inflagranteado, o acusado, ele representa um risco de reiteração delitiva, um risco ao animal que foi objeto de violência, ou mesmo outros animais que estejam no alcance dessa pessoa, e suspender a possibilidade dessa pessoa ter a guarda, isto é, de forma cautelar, não como antecipação de pena, não como uma medida de cerceamento da liberdade da pessoa, mas sim diante de um risco de reiteração delitiva. Porém, sem estar presente medidas que autorizem a segregação cautelar, se visualiza também a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão atípicas que sejam adequadas ao caso concreto. Isto é, que a pessoa não tenha mais a possibilidade de ter a guarda dos animais. Isso é especialmente importante quando se vê a sobrevivência do animal que foi maltratado, que em tese estava na guarda dessa pessoa, porque ela pode voltar a maltratá-lo, ela pode, no caso concreto, ter prometido inclusive terminar o serviço, certo? Terminar a atividade delitiva, voltando a maltratar até a morte o animal, por exemplo. Bem como é um contexto em que há outros animais da mesma espécie, outros animais de companhia que essa pessoa tem acesso. E, naturalmente, durante a instrução probatória, restar elementos que demonstrem a necessidade dessa medida cautelar. Então, essa preocupação em manter a prisão preventiva enquanto uma medida cautelar de última ratio, aliada ao novo cenário em que o crime de maus tratos contra cães e gatos se revela autorizador, em tese, em abstrato, naturalmente, de uma segregação preventiva, se vê também a possibilidade da adoção da medida cautelar de suspensão da guarda desses animais por aquele que não representa um risco à instrução criminal, que não representa um risco para a eficácia da lei penal e, porém, representa um risco à reiteração delitiva desse mesmo tipo penal, em especial contra o mesmo animal, contra animais próximos, a adoção da medida cautelar de suspensão da guarda. Essa mudança legislativa ela deve ser vista, portanto, de forma sistemática e coadunando com dos demais ramos do direito. Não apenas o aspecto penal material, mas também as medidas cautelares que há de serem readequadas ao caso concreto. Agradeço a atenção.